Ei, Maths, tudo bom com vocês? Bem, na aula de hoje a gente vai aprender a como provar se as nossas contas de adição estão corretas. Para isso é muito importante vocês terem assistido a aula de subtração e terem aprendido, porque para provar eu preciso utilizar a operação oposta à adição, que é a subtração. Então eu trouxe aqui os exemplos do vídeo de adição e a gente vai verificar se eles estão certos ou se estão errados por meio dessa técnica de provar. Vamos começar? Bem, como é que é a técnica? A gente já viu que 200 mais 100 é 300. Quando a gente estrutura armando a conta, a gente sempre coloca o maior em cima e o menor embaixo. E o resultado vem na terceira linha. Como é que a gente faz? A gente coloca duas setas. Uma no sentido do cálculo, no cálculo que a gente está avaliando, para ver se o resultado está correto. E a outra seta no sentido oposto. Esse sentido oposto vai ser colocado na parte de cálculo de prova e eu vou segui-la, alterando o sinal que eu estou trabalhando. Se eu estou trabalhando com adição, eu altero para subtração. Então, a seta parte do resultado e vai até 200. Então, eu vou pegar o meu resultado aqui, que é 300. Depois, eu vou pegar a segunda parcela, que é o 100. Vou subtrair e vou verificar se chega ao final da seta. Que o final da seta é a minha parcela de 200. Se isso acontece, você acertou o cálculo. Que cálculo, professor? O resultado de 200 mais 100, que é igual a 300. Então, eu tenho aqui meu rascunho, né? 0 menos 0 é igual a 0, 0 menos 0 é igual a 0, e 3 menos 1 é igual a 2. Então, o meu resultado está certíssimo. Vamos para a letra B? Bem, na letra B, eu tenho que 1030 mais 200 é igual a 1230. Mesma coisa, eu armo a conta, coloco a seta de cima para baixo, no sentido do cálculo, e vou colocar essa seta aqui, no sentido oposto. E aí eu vou seguir organizando os meus números segundo essa seta. Ela começa lá de baixo, ela começa no caso do resultado. Então eu vou e coloco aqui, 1230. Depois, a próxima parcela, no sentido da reta, é o 200. Então eu vou e coloco aqui. Então, para eu provar que 1030 mais 200 é igual a 1230, eu tenho que chegar no valor de 1030, que é quando a seta termina. Então eu vou aqui, no meu rascunho, 0 menos 0 igual a 0, 3 menos 0 igual a 3, 2 menos 2 igual a 0, e 1 menos 0 é igual a 1. Então, se eu retornei ao valor onde termina a minha seta, o meu resultado de 1230 está correto. Vamos para a próxima? Bem, na letra C eu tenho 1940 mais 290, que dá 2230. Mesmo sistema. Coloco o maior número, o menor número e tenho o resultado que a gente pôde ver lá no vídeo de adição, que é 2230. Agora a gente precisa colocar na ordem que a seta do lado esquerdo está dizendo. Ela começa do resultado, que está aqui, 2230, passa pelo 290, que está aqui, e chega a 1940. Então eu faço aqui, 0 menos 0 é igual a 0. 3, eu posso subtrair de 9? Não. Isso já foi mostrado na aula de subtração, que a gente não pode subtrair um número menor por um número maior. Então a gente tem que lançar mão desse artifício aqui, de colocar o número 1 aqui em cima e juntar esse número com esse. Isso só ocorre na parte superior do cálculo, certo, gente? Aqui na parte de baixo, o processo é outro. É sempre somando. Então eu tenho aqui, 13 menos 9 é igual a 4, no nosso rascunho aqui, Quando eu pego emprestado, devolvo embaixo. Na parte de baixo, é somando com o número inferior. Então eu tenho aqui, 2. Esse 2 pode ser subtraído de 3? Não, porque é menor. Então eu lanço novamente o número 1 aqui em cima e aglutino, ou seja, junto. Então vai ficar 12 menos 1 mais 2, que é 3. 12 menos 3 é igual a 9. Se eu pego emprestado, eu devolvo aqui embaixo. 2 menos 1 mais 0, eu tenho o resultado igual a 1. Deu 1940. Voltou
para esse valor aqui? Sim. Então, esse resultado da soma de 1940 com 290 está correto. Vamos para a última questão? Bem, aqui eu tenho 3 parcelas. Então, qual foi a estratégia que eu adotei? Essa técnica é boa para fazer com 2 parcelas. Então, vamos transformar esse cálculo que eu tenho 3 parcelas em 2 parcelas. Como eu faço isso? Você pode somar aqui, ó, 237 mais 9, que é um cálculo mais simples, que dá 246. Então eu vou ter aqui que 1086 mais 246 dá 1332, né? 6 mais 6 igual a 12, sobe 1. 1 mais 8 é igual a 9. 9 mais 4 igual a 13, sobe 1. 1 mais 0 é 1. 1 mais 2 é igual a 3. E aqui eu faço 1 mais 0 igual a 1. Se você não entendeu essa sequência de cálculo, vai lá na aula de adição que você vai entender legal, certo? Tem uma playlist no canal só falando sobre operações básicas da matemática. Então o que eu faço aqui, ó? Coloquei minha seta aqui no sentido do cálculo e vou colocar uma seta no sentido oposto à conta armada. E esse sentido oposto é que vai me guiar nessa segunda parte aqui para me identificar se eu acertei ou não a questão. Então, ó, saindo do resultado, 1332 menos 246, eu tenho que chegar em 1086. Pelo meu rascunho aqui, né? 2 menos 6 eu não posso subtrair, transformo esse número em 12. 12 menos 6 é igual a 6. Se eu pego emprestado, devolvo embaixo. 3 eu posso subtrair de 5? Não. Então, mais uma vez eu aglutino aqui, ó, formando o 13. 13 menos 1 mais 4, tá aqui, ó, dá 5. 3 menos 5 é igual a 8. Pego emprestado, devolvo embaixo. Em cima eu aglutino e embaixo eu somo. 3 eu posso subtrair de 3? Sim. Todo número subtraído por ele mesmo é sempre 0. E aí eu faço, por último, 1 menos 0 é igual a 1. Então, esse cálculo está correto. Por quê? Porque ele voltou para o 1086, que é onde, né, a seta termina. Bem, gente, essa foi a aula de hoje. É uma aula bem legal para você utilizar isso nas provas ou quando você estiver fazendo o cálculo no seu caderno. Ajuda demais. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, curtam, comentem o que vocês acharam da aula. Se inscrevam no canal e a gente se vê na próxima aula, onde eu ensino como provar agora a subtração. Tá bom? Valeu, pessoal. Tchau.